Paz seja com todos, 29 de agosto de 2023. E eu agradeço o Senhor por essa oportunidade. Eu gostaria de ler, a princípio, Atos no capítulo 12, a partir do verso 7. De repente, apresentou-se um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu no recinto. Tocando Pedro do lado, o acordou e lhe disse: levanta-te depressa. As correntes lhe caíram das mãos e o anjo lhe disse: cinge-te e calça as sandálias. Assim fez. Acrescentou: põe o manto e segue-me. Saiu atrás dele, sem saber se era verdade o que estava acontecendo por meio do anjo. Parecia-lhe uma visão. Passada a primeira guarda e a segunda, chegaram ao portão de ferro que dava para a rua, que se abriu sozinho. Saíram e, quando haviam andado uma rua, o anjo se afastou dele. Eu quero ler esse versículo de novo. Diz assim: passaram a primeira guarda e a segunda, chegaram ao portão de ferro que dava para a rua, que se abriu sozinho. Saíram e, quando haviam andado uma rua, o anjo se afastou dele. Então Pedro, voltando a si, comentou: agora eu entendo de fato que o Senhor enviou seu anjo para livrar-me do poder de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Já lúcido, dirigiu-se à casa da mãe de João, apelidado Marcos, onde alguns estavam reunidos orando. Bateu a porta e uma escrava chamada Rode saiu para abrir. Ao reconhecer a voz de Pedro, de tão contente, não abriu a porta, mas correu para anunciar que Pedro estava diante da porta. Disseram-lhe: estás louca? Mas ela insistia que era verdade. Replicaram: será seu anjo. Pedro continuava batendo. Abriram e ficaram paralisados de espanto. Ele fez um gesto com a mão para que se calassem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. E acrescentou: contai-o a Tiago e aos irmãos. Depois saiu e foi para outro lugar. Quando amanheceu, os soldados estavam muito agitados pelo que teria acontecido com Pedro. Herodes o procurou e, ao não encontrá-lo, interrogou os guardas e os fez executar. Depois, desceu da Judéia e ficou em Cesareia. Eu quero ler o final do verso 17, que diz assim: depois Pedro saiu e foi para outro lugar. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Esse texto tem estado no meu coração, tem quase uma semana, de Pedro, quando ele é livre da prisão. Eu com certeza já falei desse texto um tempo atrás, mas hoje eu quero falar de uma nova perspectiva. Pedro, ele andava com Tiago, e a Bíblia diz que Tiago ele foi morto ao fio da espada pelo rei da época. E as pessoas ficaram tão eufóricas e gostaram tanto do que aconteceu, que a Bíblia diz que Herodes resolveu prender Pedro para matar ele também. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já passou uma situação na sua vida que você olha ao seu redor e vê o que está acontecendo, que aconteceu com seus irmãos da igreja, que aconteceu com seus amigos, com seus colegas, tragédias, calamidades, e você fala: o próximo sou eu, a próxima sou eu. E era assim que Pedro estava. O que era certo era que Pedro ia morrer. Pedro, ele foi colocado naquela prisão para morrer, como Tiago. Mas aconteceu algo diferente. A Bíblia diz que havia uma mulher chamada Maria, que era mãe de João Marcos, e que ela abriu a sua casa para que houvesse uma reunião de muitos dos servos de Deus. Não eram todos, eram muitos.
E eles se reuniram ali naquela casa e eles começaram a buscar de Deus uma mudança de decreto. Buscar de Deus é o impossível. Buscar de Deus o livramento para Pedro, porque ele já tinha experimentado a morte de Tiago, irmão de João, mas eles sentiram de orar para que Deus livrasse Pedro da prisão e da morte. E isso é um ensinamento para nós. Muitas vezes nós assumimos uma atitude de acomodar, de falar, não tem jeito de mudar a situação, eu não sou melhor que fulano, eu não sou melhor que ciclano, então vai acontecer comigo igual aconteceu com ele. Essa história me ensina, me inspira a que Deus pode revogar decretos de destruição, de cativeiro e trazer libertação e cura divina, livramento de morte, através da oração intercessória. E aquelas pessoas se reuniram na casa daquela mulher e com certeza ela abriu a casa dela para que o povo de Deus pudesse orar. E lá eles se reuniram verdadeiramente para orar, para interceder, para se colocar no lugar de preservação, de falar, Deus, preserva Pedro. Deus, tenha misericórdia. E isso é um ensinamento para nós. E eu quero te convidar. Você já colocou na presença do Senhor tudo aquilo que Ele te deu? Os seus talentos, os seus dons, a sua condição financeira, a sua casa. Isso é um ensinamento para nós, porque Maria, mãe de João Marcos, ela abriu a porta da sua casa para que houvesse oração. E eu quero te convidar. Eu não sei onde essa palavra vai chegar, mas eu quero te sugerir para que, baseado na história de Maria, mãe de João Marcos, você abra o seu coração em primeiro lugar. Abra o seu entendimento e que esse entendimento, essa percepção da palavra, você deixe penetrar no seu coração, no mais profundo do seu ser. E que isso gere uma atitude. E que você abra sua casa para oração. Para oração por preservação. Para oração por livramento. Para oração que muda decretos. Para oração que muda o que não tem jeito de mudar. Para que Deus possa agir e fazer algo diferente. Fazer algo novo. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de milagres e Deus de maravilhas. E verdadeiramente, enquanto aquela igreja estava orando, não sabia, aquelas pessoas naquela casa, naquela residência, o efeito e o poder da oração. E Tiago me fala isso, muito pode, em seus efeitos, a oração de um justo. E Pedro, ele estava dormindo na prisão. E talvez eu possa estar falando aqui para algum Pedro, alguma Pedra. E às vezes, pela situação que você vive, você fala, Deus é morte, Deus é destruição, Deus é cativeiro. Então eu vou dormir. E Pedro dormiu. Só que essa história, ela me deixa alarmada, sabe por quê? Porque Pedro, ele estava bem guardado demais. Era muito guarda, era muita escolta. E além de toda essa infraestrutura de encarceramento, de cárcere, ainda tinha um portão de ferro. E Pedro, ele estava bem guardado. Fica parecendo que é como se dissesse, não tem jeito de você sair. O Herodes é como se ele dissesse, não tem como você sair. Herodes, ele deixou uma ordem para garantir que não havia escape para Pedro. Mas eu quero te dizer que quando a igreja ora,
quando o povo de Deus se reúne em comunhão e num só coração, num só propósito, numa só fé, se reúne para orar, Deus muda decreto. E a Bíblia tem um versículo que diz assim: tudo aquilo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Embora essa palavra tenha sido dita no contexto sobre perdão, mas tem a ver com a igreja do Senhor Jesus. Então nós precisamos congregar e orar junto e nos reunir para clamar e para orar, verdadeiramente orar. E a Bíblia diz que aprove a Deus enviar um anjo do Senhor. E Hebreus fala que não são, pois, os anjos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E Deus enviou o anjo, e quando o anjo chegou ali, houve a manifestação de uma luz, da claridade. E onde a luz chega, a treva é denunciada. As trevas são denunciadas. E o anjo tocou em Pedro e despertou ele. E talvez Deus quer te despertar através dessa palavra. Te despertar para te dizer que existe uma igreja que ora por você. Talvez pessoas espalhadas pelo globo terrestre, pessoas que você já conviveu, que você já serviu, mas que oram por você. E a união das orações que chegam até o trono do Senhor vem de lá como resposta, como terremoto, como reboliço, como decreto de vida, como decreto de libertação, como um tempo novo na sua vida e na minha vida. E Pedro foi despertado por aquele anjo. O anjo falou para ele: toma a capa. Eu creio que existe uma simbologia nisso. Símbolo, por quê? Porque lá no Antigo Testamento, quando Elias ele foi ser levado pelo Senhor, tomado por Deus, ele disse a Eliseu: Eliseu, se você vê quando eu for arrebatado pelo Senhor, você vai receber o que você está querendo, que é a porção dobrada do Espírito, da unção que há em mim. E quando Elias foi tomado pelos carros de fogo, ele não experimentou a morte natural como eu e você, a capa caiu e Elias pegou a capa e atravessou aquele riacho, né? Aquele ribeiro, aquele rio. E o anjo fala para Pedro: Pedro, pega a capa. Sabe por quê? Porque a capa, a autoridade, aquela capacitação que vem de Deus, ela não é para a gente guardar, ela não é para a gente deixar, mas é para a gente se vestir, para a gente usar. E o anjo falou: pega a capa, calça as sandálias. E eu quero falar aqui das sandálias, da preparação do Evangelho da Paz, que faz parte da armadura de Deus. E que Deus inspira pelo Espírito Santo Paulo a escrever uma de suas cartas: calçai aos pés com a preparação do Evangelho da Paz. E aí o anjo vai andando na frente e Pedro vai acompanhando. E Pedro achou que ele estava sonhando. E eu me lembro aqui de um versículo da palavra do Senhor que diz assim, que quando o Senhor ele nos trouxe de volta do cativeiro, da Babilônia, quando dos lugares de desesperança, do lugar que a gente não queria estar, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo. Então entre as nações se dizia: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por estes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí Pedro, ele achou que ele estava sonhando. Ele não acreditou, mas era real. O livramento do Senhor de Pedro daquele cativeiro. E a Bíblia diz que havia um portão de ferro. E muitas vezes há um portão de ferro emocional na nossa frente,
Às vezes existe um portão de ferro nos nossos limites humanos, mas só que os nossos limites humanos são oportunidades. Se a gente colocar na presença do Senhor, para que o poder do Senhor, que é ilimitado, venha se manifestar. E naquele momento que havia aquele portão, Pedro já tinha passado por tantos estágios de despertamento, de passar por aquelas guardas que estavam dormindo lá, e ele levantou e foi passando. Mas havia um portão de ferro. E eu desejo que esse portão de ferro, que está à sua frente, na minha frente, ele venha ser aberto pelo poder que há no nome de Jesus. Que ele venha ser aberto pelo poder que há no sangue de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela nos tira de cativeiros. E aquele portão foi aberto. E a Bíblia diz que o anjo andou mais um pouquinho com Pedro. Só mais um pouquinho. E de repente Pedro se viu sozinho. Sozinho, saudável, livre daquelas guardas, livre daquilo que estava prendendo, livre daquilo que queria tragá-lo, que queria matá-lo, que queria calá-lo, que queria sufocá-lo, que queria silenciá-lo, que estava aprisionando. Que tinha para ele uma sentença de que com ele acontecia a mesma coisa que aconteceu com Tiago. Mas ele se vê sozinho naquela rua. E ele podia ter ficado assim, confabulando, conversando, alheio, mas ele decidiu ir para a casa da Maria, mãe de João Marcos. Porque havia um testemunho a ser contado. E eu quero te incentivar a você testemunhar o que Jesus fez na sua vida. A você contar dos lugares de morte, de cativeiro, de destruição, de desesperança, de depressão, de desânimo, de desejo de morrer, de sentença de morte, de perigo, que Deus te livrou. E Pedro, ele vai para a casa de Maria, ele chega lá, ele bate na porta. Ele bate na porta e vem uma escrava, uma menina, uma serva da casa, uma menina simples, nova. E ele fala, olha, sou eu, Pedro. E ela ficou alegre. Eu achei tão lindo isso, porque a Bíblia diz que ela ficou tão alegre. Ela se alegrou tanto que ela não abriu a porta para Pedro. Ela foi contar para o povo de Deus, para a igreja que estava reunida, orando, chorando, pranteando, clamando. Porque tem momento da nossa vida, gente, que nós temos que fazer mais do que orar. Nós temos que chorar, nós temos que clamar. E clamar é diferente de orar. E ela foi falar com as pessoas. Mas os irmãos que estavam orando, eles não acreditaram na palavra, no testemunho daquela menina, naquela palavra que aquela menina trazia. E eu desejo que Deus esteja ativando Rhodes, que estão espalhadas por aí. São pessoas simples, mas que na boca delas tem a palavra da concretização, o testemunho do milagre que Deus fez pela oração do povo de Deus. E essa história é tão maravilhosa que foi um conjunto, foi uma harmonia dos que oravam, da Rode, de Pedro, do anjo, do Senhor, da oração intercessória, tudo junto, nada destonando, nada mais, mas o Pedro ficou lá batendo na porta e ela foi contar. E eles falavam, não, isso que você está falando não é verdade. Pode estar é o anjo de Pedro, descredibilizando. E eu quero te dizer que muitas vezes o entendimento que Deus nos dá, a percepção que Deus nos dá, as pessoas querem descredibilizar. Mas para isso você precisa buscar na intimidade com Deus, na comunhão com Deus, no seu relacionamento pessoal com Deus, reforçar a sua identidade. Porque muitas vezes as pessoas não dão credibilidade, nem querem te ouvir. E mais, eu fiquei muito
tocada com a alegria de Rode de ouvir a voz de Pedro que ele havia sido livre. Nós precisamos buscar, como povo de Deus, nos alegrar com a alegria dos nossos irmãos, com as vitórias dos nossos irmãos, com as conquistas dos nossos irmãos, com o que Deus fez na vida dos nossos irmãos. Libertação, salvação, o que Deus já realizou, o que Deus já fez. E Rode, ela tem duas características marcantes para mim. Ela se alegrou com a libertação de Pedro e ela testemunhou. E ela não parou de falar com certeza, com convicção, que Pedro havia sido liberto e estava lá. E outro ensinamento outra percepção que esse texto me trouxe foi que Pedro ficou lá fora esperando. E a ação de Rode foi consolar a igreja, foi levar para a igreja esse testemunho para o acréscimo da fé, para a tranquilidade da igreja. Mas Pedro ficou esperando. Sabe por quê? Porque nas nossas histórias nós não somos mais importantes que ninguém. Pedro, o que era necessário ser feito na vida dele, tinha sido feito. Agora ele não era mais a prioridade. Por isso que ele ficou lá fora. A prioridade era avisar a igreja que a oração tinha sido respondida. Que a oração, ela tinha sido respondida, porque Deus, ele se alegra quando o seu povo se reúne para orar em favor do outro, em favor de libertação, em favor de mudança de decretos de morte. Deus se alegra. E aí, depois, Rode volta e abre a porta para Pedro. E Pedro, ele entra e ele dá o seu testemunho. Deus quer que você dê o seu testemunho. Deus quer que você conte o que ele tem feito na sua vida, o que ele tem feito na sua história, no seu coração, no seu caráter, na vida dos seus filhos, na sua descendência, na sua casa. Deus quer que você testemunhe, para que isso venha fortalecer a fé dos seus irmãos, daqueles que estão ao seu redor, daquelas pessoas que Deus te confiou, que estão debaixo do seu cuidado, porque Deus te confiou. E Pedro, ele testemunhou. Mas eu achei lindo nessa história, e eu quero até ler novamente esse versículo, o verso 17, que diz assim: Pedro fez um gesto com a mão para que se calassem e lhe contou como o Senhor o havia tirado da prisão e acrescentou: contai-o a Tiago e aos irmãos. Depois saiu e foi para outro lugar. Herodes o procurou e, ao não encontrá-lo, interrogou os guardas e os fez executar. Depois desceu da Judéia e ficou em Cesareia. Gente, esse texto me ensina o seguinte: Herodes não mudou? Herodes não mudou. Herodes era cruel, Herodes era sanguinário, Herodes mandou matar Tiago, ele queria mandar matar Pedro. E quando ele soube que Pedro escapou do cativeiro que ele preparou, da prisão que ele preparou para Pedro, sabe o que ele continuou fazendo? Matando. Ele não mudou o caráter dele, ele não mudou o jeito que ele era. E Deus sabia disso. E Deus libertou o seu servo. E Herodes, ele mandou matar aqueles que estavam guardando Pedro. Matou eles. Então ele continuou fazendo, que era matando. E Pedro continuou pregando, continuou ministrando a palavra de Deus. E eu achei lindo que Pedro, ele falou: gente, espera, me escuta que eu quero contar o testemunho. E eu quero te dar uma sugestão aqui. Aprende a escutar mais. Nós queremos falar muito e a gente não quer escutar. Nós não respeitamos, muitas vezes, a história dos outros.
e nós precisamos aprender a escutar. Então Pedro, ele tinha algo para dizer. Ele passou por um cativeiro, ele passou por manhãs difíceis e falou, gente, espera um pouquinho, cala um pouquinho que eu preciso falar. Aí ele deu o testemunho e ele deu um direcionamento. Ele falou, gente, vai contar para Tiago e para os irmãos o que aconteceu, vai testemunhar do que eu estou falando, continua passando o testemunho que Deus está fazendo, que a igreja está orando, que os servos de Deus muitas vezes são colocados no lugar de cativeiro, mas que pela oração, pela empatia, pelo posicionamento da igreja, Deus tem libertado os Pedros dos cativeiros, sejam eles geográficos, físicos, emocionais, espirituais ou uma enfermidade. Deus tem feito. Então Pedro falou, conta, gente, conta para os irmãos o que o Senhor fez. E Pedro saiu. E Pedro, ele foi para outros lugares continuar pregando a palavra. E falando isso, eu me lembrei de um versículo que diz assim, continue. O injusto, fazendo injustiça, continue o justo a santificar-se, continue o puro a se purificar. Então, existem pessoas que elas não vão mudar, mas Deus, para o seu povo, Ele provê livramento. Então, eu desejo que você seja ativado nesse dia, na oração intercessória, que você venha se unir, abrir sua casa, para que haja oração intercessória. Seja você e sua filha, você seu filho, você seu marido, você sua tia, você, alguns irmãos da igreja, ore em favor daqueles que você tem notícia de que estão no cativeiro, que estão nas UTIs, que estão nos seus problemas problemas emocionais, enfermidades da alma, problemas de qual ordem for. Porque não existem somente cativeiros físicos, mas existe também cativeiros emocionais. E Deus quer levantar a sua igreja nesse tempo para oração intercessória, para que a gente venha orar e nutrir, e fortalecer, e amparar, e amar pessoas através da nossa oração. Eu quero deixar essa palavra. Mais cedo eu falei uma palavra no Facebook sobre Gênesis 3. O dia que você puder, vai lá e escuta, ou vai no Facebook, tá bom? Deus te abençoe muito e me abençoe também, no nome de Jesus.